Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula da nossa sexta-feira. Nós vamos fazer agora a leitura do texto Rochas, Solos e Minerais. É um texto expositivo em livro didático, nós temos também a presença de infográficos. Vamos fazer a leitura, a análise e a correção das atividades, certo? Páginas 170 a 180 do livro de língua portuguesa. Vamos lá? Qualquer dúvida, estou presente no plantão das 7 às 11 e não deixe de mandar a sua atividade caso você não esteja no presencial, no sistema híbrido, indo para a escola presencialmente para eu vistar. maxnayara@yahoo.com é o e-mail, certo? Vamos partir para as nossas atividades. Não vamos enrolar aqui. É a primeira parte, do capítulo 4, nós já fizemos aí a abertura. Agora vamos fazer a leitura do texto e a correção das primeiras atividades, texto expositivo em livro didático e infográfico. Aqui há uma reprodução aí de algumas páginas de um livro de geografia, certo? Que trata aqui de rochas, solos e minerais. Tema 1. De que a Terra é formada? Na geografia, há um princípio chamado conexão que defende a interdependência dos diversos ambientes naturais e humanos. Segundo essa ideia, tudo na Terra está interligado. Por isso, o homem deve se preocupar em não realizar atividades que interfiram ou modifiquem completamente um ambiente natural, para que não haja um desequilíbrio na natureza e prejudique, assim, os espaços natural e geográfico. Existem na Terra camadas que interagem direta e indiretamente, gerando um ambiente natural complexo e rico. São elas a litosfera, camada rochosa, a atmosfera, camada gasosa, a hidrosfera, camada líquida, e a biosfera, conhecida como camada da vida, que engloba as outras três. E aqui nós temos uma imagem, que vai nos mostrar, o que é a biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Aqui nós temos a legenda, da imagem. O conceito de biosfera foi introduzido por um geólogo, melhor dizendo, austríaco em 1875, tendo como objetivo relacionar os sistemas biosféricos, os sistemas litosférico, hidrosférico e atmosférico. Isso, hidrosférico e atmosférico, que está difícil de enxergar, pessoal. E no livro vai estar melhor. Tema 2. O surgimento da litosfera. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura em sua superfície. Lentamente, a temperatura foi diminuindo e os corpos celestes, estrelas, planetas, asteroides, etc., foram sendo formados. Durante o processo de resfriamento da Terra, uma camada rochosa começou a se formar, dando origem à camada mais superficial da Terra, a litosfera. Aqui nós temos uma imagem, a imagem ilustra como a Terra poderia ser nos tempos de resfriamento litosférico. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. Tema 3. As eras geológicas. Ao longo das pesquisas sobre a formação da Terra e o surgimento da vida, a ciência elaborou as chamadas eras geológicas, que são as fases do desenvolvimento do planeta, algo semelhante ao que acontece com o ser humano, nascimento, infância, adolescência e assim por diante. Em cada fase há uma série de transformações e mudanças. Essas eras geológicas têm como base os principais acontecimentos geológicos e biológicos, que dizem respeito a mudanças nas formas existentes na superfície terrestre e no surgimento da vida e sua evolução. Observe a tabela seguinte e faça uma breve leitura das eras e dos períodos e de seus principais acontecimentos.
E aí nós temos aqui uma tabela, né, um quadro que vai falar sobre a escala geológica de tempo. Veja só, nós temos as eras, os períodos, épocas, tempo decorrido em anos e formas de vida vegetal e animal. Veja só, nós temos aqui, vamos começar de baixo para cima. Nós temos aqui a era azoica, início da Terra, era com elevadas temperaturas e ausência de qualquer tipo de vida. Veja só, tempo decorrido, 4,5 bilhões de anos. Nós temos formas de vida? Não, nenhum sinal de vida. Pré-cambriana, era que compreende a junção do Arqueozoico e do Proterozoico, ou Proterozoico, né? Na verdade é Arqueozoico e Proterozoico, com destaque para o resfriamento dos oceanos e para o surgimento das primeiras formas de vida. Aí nós temos aqui o período, né, Proterozoico e Arqueozoico. O Proterozoico tem como época Algonquiano e o Arqueozoico, formação dos primeiros oceanos e de reservas de minérios de ferro, nós temos a época Arqueano. Nós temos também a era Paleozoica, que é o soterramento de florestas que depois vieram a dar origem a reservas de carvão mineral, ocorrência de glaciações no hemisfério sul. E aí nós temos os períodos, né? Aqui eu pulei, ó, na pré-cambriana, o tempo decorrido, 3,9 bilhões de anos e primeiros seres vivos. Aqui na paleozoica nós temos os períodos Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Veja só, o Permiano durou 270 milhões de anos, Carbonífero 350 milhões de anos, Devoniano 400 milhões de anos, Siluriano 430 milhões de anos, Ordoviciano 490 milhões de anos, Cambriano 600 milhões de anos. Formas de vida, nós temos aqui no âmbito vegetal, criptóganas e algas marinhas. E na vida animal, primeiros répteis e anfíbios, primeiros insetos, primeiros peixes, crustáceos, invertebrados e moluscos. Aí nós passamos para a era Mesozoica, intensa atividade vulcânica e origem de grandes florestas, formação das reservas de petróleo. Aí nós temos o período Cretáceo, Jurássico e Triássico. No Cretáceo nós temos 130 milhões de anos. Jurássico, 180 milhões de anos. Triássico, 220 milhões de anos. Veja só que desde a azoica as demais, né, a duração, o tempo decorrido vai diminuindo, né? Primeiro 4,5 bilhões, aqui nós já estamos no Cretáceo em 135 milhões, né? Então vai diminuindo o tempo. Vamos lá no Cretáceo, Jurássico e Triássico, quais eram as formas de vida? Vegetal, angiospermas e desenvolvimento de gimnospermas. Animais, nós tínhamos peixes, pássaros, répteis marinhos, sáurios, caramujos, anfíbios e répteis. Agora, na era Cenozoica, nós temos a origem de grandes cordilheiras de montanhas, glaciações no hemisfério norte, configuração dos atuais continentes e oceanos. Os períodos, nós temos o terciário e o quaternário. Terciário, nós temos o Paleoceno, que durou 70 milhões de anos, Eoceno, 55 milhões de anos, Oligoceno, 35 milhões de anos, Mioceno, 23 milhões de anos, Plioceno, 12 milhões de anos, e as formas de vida, pinheiros, né?
e animais, mamíferos, pássaros, insetos, répteis e primatas. E por último aqui o quaternário, que nós tivemos as épocas Eoloceno e Pleistoceno. Pleistoceno durou 1,5 milhão de anos. Eoloceno, 11 mil anos. As formas de vida vegetal, plantas como as de hoje, e formas de vida animal, seres humanos. Então, veja só, 11 mil anos, isto. Veja só, esse quadro aí, essa tabela está aí no nosso livro que está sendo analisado, né, o nosso texto expositivo no livro didático de geografia. Observe que, com exceção do pré-cambriano, o nome das demais eras geológicas possui a terminação zoica, que se refere à vida animal. Ou seja, a era azoica apresenta fases sem vida na Terra. Isso se deve ao fato de o planeta, nessa fase, encontrar-se em resfriamento, não possuindo as condições ideais para o desenvolvimento da vida. Somente por volta dos 3,9 bilhões de anos surge a vida primitiva, ou seja, os primeiros seres vivos na Terra, exatamente na era chamada de pré-cambriana. Já na era paleozoica, há o surgimento das algas marinhas, dos moluscos, dos primeiros répteis, insetos, etc., no que se denomina de era mesozoica. Na vida intermediária se desenvolve surgindo os primeiros dinossauros, grandes répteis, e só na era cenozoica, época atual, há o aparecimento do ser humano, durante o período quaternário. Observe o relógio das eras geológicas a seguir e perceba que a vida humana é bastante recente. Veja só, aqui nós temos o relógio das eras. Se a origem da Terra fosse comparada em uma escala de 24 horas, nossa espécie teria existido no último minuto. Então, veja só, nós temos aqui o aparecimento vamos começar aqui, tá? Aparecimento do Homo sapiens arcaico. Nós temos a formação da Terra. Formação da Terra começa bem aqui, ó. É daqui que nós começamos, aqui ao finalzinho, né? Então, voltando aqui, formação da Terra. Aí nós temos as rochas mais antigas e conhecidas, fósseis mais antigos, primeiros organismos fotossintetizantes, acúmulo de gás, oxigênio na atmosfera, fósseis mais antigos de seres eucarióticos, fósseis mais antigos de organismos multicelulares, plantas de terra firme, domínio dos dinossauros e assim o aparecimento depois, no fim, né, do Homo sapiens arcaico. Veja, nos 23 horas, 59 minutos e 30 segundos ali do dia, né, se fôssemos fazer uma proporção aí de 24 horas, uma escala de 24 horas. E aqui nós temos, né, todas as informações dos períodos. Você pode observar aqui. É possível datar alguns acontecimentos ocorridos no planeta milhões ou até bilhões de anos utilizando-se de estudos em materiais fossilizados. Os fósseis são registros arqueológicos deixados em camadas próximas da superfície, geralmente em rochas, podendo ser de origem animal ou vegetal. Para a datação dos fósseis, são utilizadas técnicas sofisticadas para verificar a quantidade de carbono, urânio e chumbo presentes no material encontrado. Dessa forma, é possível produzir uma escala cronológica dos espaços da Terra e entender a evolução da vida no nosso planeta. Nós temos aqui a imagem de um fóssil, né? Os fósseis podem nos auxiliar na compreensão de acontecimentos ocorridos há milhares de anos. Aqui, Geografia Sem Fronteiras, a Era do Homem. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Os humanos há 195 mil. Em menos de 0,01% da história terrestre, já alteramos tanto sua química e biologia que especialistas dizem que detonamos uma nova era, a Antropocena, em grego, algo como novidade humana. O período teria começado há 200 anos
e dado fim ao período Holoceno, totalmente novo, ainda vigente na ciência tradicional. A Comissão Internacional de Estratigrafia, que determina a divisão do tempo geológico, formou um grupo para decidir se estamos mesmo no Antropoceno. Seu diretor e geólogo inglês Jan Salazeit diz que ainda é cedo para dizer se o termo será formalmente aceito, mas que não há dúvida, vivemos em um planeta moldado pela ação do homem. Os humanos têm sido muito efetivos em fazer mudanças na superfície do planeta. Para alimentar 7 bilhões, tivemos que converter uma porção muito grande da superfície em terra de agricultura, com plantações. Também cobrimos grande parte do planeta com nossas cidades. Para construí-las, pegamos calcário e areia e os convertemos em outros tipos de rocha, como concreto, tijolos e vidro. Também fizemos grandes mudanças na biologia. Além de causarmos muitas extinções, transportamos animais por todo o planeta, criando o fenômeno das espécies invasoras. É difícil achar outro ser vivo que, sozinho, tenha mudado tanto o planeta, diz o geólogo Jan Zalaciewicz. Aí que nós temos o Dubai, nos Emirados Árabes, é um bom exemplo do poder transformador do homem. A cidade foi construída em pleno deserto. Ao fundo, o Burj Khalifa, o mais alto arranha-céu já construído. Ele tem 828 metros de altura. Veja só o tamanho desse arranha-céu. E agora nós passaremos, enfim, para as nossas atividades, né? O maior texto que nós tivemos até hoje para fazer a leitura. Mas foi bom tratarmos de um outro tema também, né? Na nossa videoaula, isso é interdisciplinaridade. Vocabulário desconhecido. Utilizando pistas do próprio texto, que você conhece, né? Estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Aí nós temos interfiram, glaciações, soterramento e junção. Interfiram é o mesmo que provocar distúrbios, né? Envolvam-se em uma situação, intervenham. Glaciações, ação exercida pelas geleiras sobre a superfície da Terra. Soterramento, ação ou efeito de soterrar, soterração, cobrir de terra e escombros. Junção, ato ou efeito de juntar-se. Para discutir, qual é a intenção comunicativa do texto? Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, a intenção dele não é trazer informações, informar, trazer dados, estudos, marcos ali, no caso, no contexto da geografia, né, da evolução da Terra, apresentar ali as eras, né, que nós temos aí registrados, né, desde o surgimento até hoje, né, o surgimento da vida, o desenvolvimento da vida na Terra. Então, a intenção comunicativa do texto é justamente nos informar, trazer conhecimento, expor informações. Na verdade, o texto analisado é formado por diversos textos, que juntos compõem uma unidade de sentido. Você consegue identificar quais são esses textos? Nós temos ali diversos textos. Nós temos divididos ali em temas e nós temos imagens, que são textos também. Nós temos ali gráficos, nós temos tabela. Então, tudo isso são partes ali que se juntam e formam a unidade comunicativa daquele texto, né, do texto expositivo. Como você pode perceber, os textos que você identificou ao responder a pergunta acima são compostos de uma mistura de textos verbais e não verbais. Essa combinação favorece ou dificulta a intenção comunicativa desses textos? Vem justamente favorecer, né, para nós visualizarmos melhor ali o que está sendo explicado, né? Por exemplo, quando
Ele traz uma tabela muito bem organizada ali dos períodos, as eras, a quantidade de anos. Quando nós observamos lá a presença de vida, aquela organização auxilia muito na compreensão. Pense aquelas informações jogadas ali num texto como se fosse o anterior. Veja que daria para entender, com certeza, mas ficaria mais difícil se nós tivéssemos dessa forma aqui, estruturada em parágrafos, né? Essas informações poderia ficar mais difícil de compreender ou ficaria muito extenso. Aqui ficou mais organizado. Aqui também, ó, nós temos o relógio das eras justamente fazendo uma comparação para nós entendermos de forma mais clara, né? Aqueles períodos, como são períodos muito distantes uns dos outros, aqui houve uma transformação, uma comparação com 24 horas, que é um período bem mais curto, né, sintetizado, para nós fazermos aí a relação e entendermos as imagens, a apresentação do fóssil. Então, tudo isso vem para facilitar a nossa compreensão do tema que está sendo abordado no texto, tá? Então, agora vamos aqui para desvendando os segredos do texto. 1. Como todo gênero textual, o texto expositivo em livro didático é marcado por características bem definidas relacionadas tanto à sua estrutura quanto à sua função social. Discuta com o professor e com seus colegas a respeito das questões seguintes. A. Identifique algumas características dos textos expositivos em livro didático associadas à sua estrutura e função. Veja só, primeiramente, a função é expor informações. Nós temos ali também a presença, como nós vimos aqui no Para Discutir, de linguagem verbal e linguagem não verbal. Tudo isso para facilitar o nosso entendimento. A apresentação de dados, a presença ali da fala de um argumento de autoridade, né? Alguém que entende, estuda e sabe bem o assunto para comprovar aquilo que está sendo dito. Enfim, são diversas características que nós podemos acrescentar, né, colocar aí na resposta. Por exemplo, frases curtas e diretas, associação entre textos verbais e imagens, complementação das informações por meio de infográficos, fotos e legendas, organização visual clara, divisão do conteúdo em títulos e subtítulos, etc. Então, tudo isso daqui é essencial no texto expositivo, né? Principalmente no texto expositivo em livro didático, né? Vocês podem observar, peguem o livro didático de vocês, de História e Geografia, ou os demais também, vocês vão observar que há ali tanto as explicações, exemplos, imagens, fotos, gráficos, infográficos, outros textos ali que vão complementando e facilitando o entendimento do texto, porque, veja só, em um livro didático, qual é a função, né, do livro didático? Ele é um material de estudo, é um material pedagógico, para você estudar, você compreender, conhecer, certo? Então, precisa ter linguagem clara, precisa ser de fácil entendimento, precisa obter aí, né, um resultado aí de compreensão. Essa é a função, esse é o objetivo, né, do texto expositivo em livro didático. Então, todos esses recursos, tanto estruturais quanto funcionais, eles são importantes para que esse resultado seja alcançado. Aqui, no Aprenda Mais, o uso de imagens. Os textos escritos em que predomina a exposição de informações normalmente são acompanhados de imagens que se associam ao texto principal. A função dessas imagens, em geral, é complementar o texto e prender a atenção do leitor. Já nos textos expositivos em livros didáticos, as imagens são usadas fundamentalmente com objetivo pedagógico, ou seja, para facilitar o entendimento do leitor. B. Tendo em vista a função social desse texto, o que aconteceria caso fossem retiradas
todas as imagens. Pessoal, imagine que todas as imagens ali fossem retiradas. Você conseguiria projetar na sua mente aquilo que está sendo dito ali no texto, nos parágrafos, nas informações? Será que você conseguiria projetar isso em sua mente com tanta clareza? Não, né? O entendimento seria prejudicado, porque aquelas imagens, elas têm a função de facilitar o entendimento, né? Então, o texto perderia informações importantes e, por esse motivo, teria o seu entendimento prejudicado. 2. Nos textos expositivos em geral, a utilização de imagens é muito comum, pois elas tanto contribuem para o enriquecimento informativo quanto chamam a atenção do leitor para o texto. No entanto, as imagens não podem ser colocadas de qualquer maneira. Elas têm de ser acompanhadas de uma legenda, um pequeno texto informativo que as relaciona ao texto principal. Pensando nisso, analise a imagem e a legenda abaixo e responda as questões propostas. Então, as legendas não podem ser puladas, tá bom? Elas acompanham ali as imagens, né, em letras menores e vem explicar a imagem e relacioná-la com o texto, tá bom? Então, veja só, aqui nós temos a imagem e a legenda. A imagem ilustra como a Terra poderia ser nos tempos de resfriamento litosférico. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. Identifique no texto principal o trecho ao qual essa legenda está associada. Então, veja só, aqui está falando, né, do período aqui do resfriamento litosférico, que pode ter durado bilhões de anos. A informação já tinha sido trazida no texto, né, no texto principal. Você vai lá no texto e vai identificar. E qual é o trecho? Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura. Página 73 da reprodução, não do livro de língua portuguesa, página 73 do livro de geografia, da reprodução das páginas do livro de geografia, tá bom? B. Além de estar associada ao texto principal, podemos dizer que essa legenda traz para o leitor uma informação nova. Que informação é essa? Veja só, nós temos aqui informação de que o processo de resfriamento da Terra pode ter durado bilhões de anos. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. C. Vamos lá. A informação passada na legenda pode ser conferida pelo leitor em outro texto, a tabela escala geológica de tempo. Veja só, foi apresentado lá no texto principal, na legenda e na tabela escala geológica de tempo, que está na página 74 da reprodução do livro de geografia. Identifique essa informação na tabela. Se você for lá na tabela, nós teremos, né, informação referente ao resfriamento da Terra, está presente na exposição sobre a era pré-cambriana, que durou aproximadamente 3,9 bilhões de anos. Vamos voltar lá e analisar essas três partes. A tabela, que aí nós temos aqui, né, a era pré-cambriana, que houve o resfriamento dos oceanos para o surgimento das primeiras formas de vida. A informação que está aqui também, veja só, na imagem, na legenda e aqui no texto. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura em sua superfície. Veja só isso, essa parte amarela, né, e vermelha, alaranjada, e está representando essa elevada temperatura, ok? Então, veja só, um texto vai conversando com o outro. D. Ao lado da imagem há um texto posicionado na vertical. Que informações esse texto
fornece ao leitor. O texto indica a autoria da imagem. Pessoal, se você observar aqui, ó, na imagem tem um texto na vertical. Indica quem fez a imagem, né? O texto indica a autoria da imagem. Ashley Tara M8 e sua origem. O banco de imagens Shutterstock. 3. Releia o primeiro parágrafo do texto. Na geografia, há um princípio, chamado conexão, que defende a interdependência dos diversos ambientes naturais e humanos. Segundo essa ideia, tudo na Terra está interligado. Por isso, o homem deve se preocupar em não realizar atividades que interfiram ou modifiquem completamente um ambiente natural, para que não haja um desequilíbrio na natureza e prejudique assim os espaços natural e geográfico. Nesse parágrafo há uma palavra destacada em negrito. Qual? Conexão. Reflita. Por que esse destaque foi utilizado? Por que essa palavrinha foi destacada? Seria para chamar ali a atenção do leitor para ela, né? Destaque foi utilizado para chamar a atenção do leitor para a compreensão de uma informação importante, né? Para não passar despercebido aí o que é a conexão, né? Que é esse princípio que vai ser discorrido aqui no restante do parágrafo. B. A imagem a seguir foi selecionada a fim de ilustrar o princípio da conexão. Utilizando os dados fornecidos, produz uma legenda para a imagem, imaginando que ela será inserida no livro didático de geografia. Se necessário, pesquise mais informações na internet para enriquecer sua legenda. Veja só, nós vimos aqui o que é a conexão, né? Que trata aí, né, do ser humano não fazer mudanças drásticas, né, no meio ambiente, né, nos espaços natural e geológico, para que não haja aí prejuízo, né? E veja só que nós temos uma imagem de um alagamento, né? A cidade, né, foi passado aí o concreto e a água, para onde ela vai? Aí nós temos aqui os dados da imagem, e é para você colocar uma legenda. A resposta, ela é pessoal, cada um vai fazer aí a sua legenda. Aí nós temos aqui uma sugestão de resposta. Região do Maracanã, Rio de Janeiro, inundada após tempestade. Utilizando o princípio da conexão, podemos dizer que esse problema é resultado das grandes alterações ambientais realizadas no local, como impermeabilização do solo e grande acúmulo de lixo nos bueiros. Quarta questão. Releia o texto a seguir, retirado da página 73 da reprodução. As eras geológicas. Ao longo das pesquisas sobre a formação da Terra e o surgimento da vida, a ciência elaborou as chamadas eras geológicas, que são as fases do desenvolvimento do planeta. Algo semelhante ao que acontece com o ser humano, nascimento, infância, adolescência e assim por diante. Em cada fase há uma série de transformações e mudanças. Essas eras geológicas têm como base os principais acontecimentos geológicos e biológicos, que dizem respeito a mudanças nas formas existentes na superfície terrestre e no surgimento da vida e sua evolução. Observe a tabela seguinte e faça uma breve leitura das eras e dos períodos e de seus principais acontecimentos. Esse é o trecho aí que foi reproduzido. Pensando no que você refletiu na questão 3 a respeito do uso do negrito, e identifique nesse trecho a palavra que deveria estar destacadas, ou as palavras, né, que deveriam estar destacadas pelo mesmo motivo. Nós vimos, aliás, né, que naquele trecho conexão estava destacado porque discorreu-se ali sobre ela, sobre esta palavra no parágrafo, né? Daqui nesse texto foi discorrido sobre o quê? Qual palavra ou quais palavras deveriam estar em destaque? As eras geológicas, né? Veja só,
Nós temos aqui, ó, eras geológicas. Essas palavrinhas aqui deveriam estar em negrito, né? No primeiro parágrafo do texto, né, o aluno deve destacar o termo eras geológicas. B. No livro didático, o texto As Eras Geológicas está ilustrado. No entanto, não há ligação entre o texto e a ilustração. Que recursos utilizamos para fazer essa conexão? Como há essa ponte e essa conexão entre a imagem e o texto? Nós vimos que isso é função da legenda, né? No enunciado de uma das questões anteriores aí nós vimos, certo? A conexão entre o texto didático e a imagem é feita pela legenda. Espera-se que o aluno observe que a imagem utilizada no livro não possui legenda. 5. Agora, analise esse texto retirado da página 75 da reprodução. Nós temos aqui o relógio das eras, né? Nós já fizemos aí a leitura. Como você pode perceber, o texto apresenta informações postas em um infográfico. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, outras linguagens para além da língua oral ou escrita começaram a ser exploradas na veiculação de informações e ideias, como a imagem e a organização espacial, as cores, o som e o movimento. Destaca-se nesse cenário de criatividade comunicativa o gênero textual infográfico. Então, o infográfico, ele tem a presença aí da linguagem verbal e da linguagem não verbal também. Veja só, porque a linguagem não verbal também é capaz de apresentar aí conhecimento, informações e de forma destacada que chame a atenção do leitor. O infográfico é um gênero muito utilizado no jornalismo, mais frequentemente associado a outros gêneros, como a notícia, a reportagem, o texto de divulgação científica e, principalmente, o texto expositivo em livro didático. Podemos dizer que o principal objetivo desse gênero textual é chamar a atenção do leitor para a leitura do texto mais amplo, do qual ele faz parte, principalmente devido ao seu apelo visual. Assim, em uma reportagem, por exemplo, muitas vezes o leitor direciona a sua atenção apenas para o infográfico, que acaba dispensando a leitura do texto como um todo. Já em um texto expositivo em livro didático, esse gênero pode funcionar como um resumo das informações estudadas. Então, é importante você marcar aí essas partes, né? O principal objetivo do gênero, onde ele está presente, qual a função dele, as funções dele, tá bom? Pega o marca-texto aí e vá marcando isso. Pensando nisso, responda as questões propostas. A. Identifique o título e o subtítulo do infográfico. Veja só, título e subtítulo. O título é qual? Relógio das Eras. O subtítulo é esse título aqui, né? Auxiliar, veja. Está em azul, né? Se a origem da Terra fosse comparada a uma escala de 24 horas, nossa espécie teria existido no último minuto. Então, temos aí o título e o subtítulo. B. Observe a apresentação visual das informações. Identifique qual é o primeiro e último tema abordado no infográfico. Veja só, o primeiro, formação da Terra, e por último, aparecimento do Homo sapiens arcaico, né? Eu estava até começando a fazer a leitura pelo último, lembra? Recorri aqui pela formação da Terra. C. Opcionalmente, os infográficos podem ser enriquecidos com legendas. Escreva a seguir uma legenda para o infográfico analisado. Então, você vai colocar mais uma vez a sua criatividade aí em ação, vai analisar o texto, né? Porque, obviamente, a legenda precisa ter relação com o texto e com a informação que quer se passar. E vai elaborar, né? A resposta é pessoal, mas nós temos aqui uma sugestão. Data do Pleistoceno, mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás do surgimento do Homo sapiens. Os seres humanos podem ser considerados uma das últimas espécies a se desenvolverem e povoarem a Terra. D. Por que o infográfico foi produzido de forma circular? Faria sentido produzi-lo como uma linha do tempo? Explique. Veja só.
ali estava fazendo uma comparação com as 24 horas, né, da Terra. Então, foi feito ali em sentido horário, né, a explicação. O infográfico foi produzido de forma circular para se assemelhar a um relógio. Assim, não faria sentido produzi-lo como uma linha do tempo, porque foi a relação, a comparação que foi feita ali, né? Então, fez total sentido. E terminamos aqui a nossa videoaula de correção, né, do texto, aula um pouquinho mais extensa, mas espero que tenha ajudado vocês a compreenderem as questões. Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11, não se esqueçam. O e-mail para o envio das atividades está aqui também. Desejo que vocês tenham um excelente dia e até a próxima aula. Bons estudos, boa sexta-feira, um ótimo final de semana também.